Palavra do Padre. O meu abraço a quem está sintonizado agora na hora da Palavra do Padre. Nesse momento, quero começar com um poema do profeta Isaías que diz assim: Vou cantar em nome do meu amigo um cântico de amor à sua vinha. E assim começa a leitura no capítulo 5 do profeta Isaías, dizendo que um amigo possuía uma vinha numa fértil colina. Lavrou-a e limpou-a das pedras, plantou-a de cepas escolhidas, e no meio dela ergueu uma torre e escavou um lagar. Esperava que viesse a dar uvas, mas ela só produziu agraços. É isso que nós queremos meditar ao longo desta semana, principalmente no dia de amanhã, que hoje vamos fazer a missa daqui a pouquinho, ali da Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida, vai abrindo a novena da Padroeira do Brasil. A liturgia será do dia de hoje. Estou falando aqui da liturgia do dia de amanhã, que é muito rica, e principalmente amanhã, 4 de outubro, nos lembra o quê? Nos lembra o Dia da Natureza, o Dia Mundial dos Animais, inclusive do cão. Nós temos, assim, São Francisco de Assis como um modelo nesse grande momento. Nós vamos, então, meditar um pouquinho sobre isso, inclusive a liturgia do 27º domingo do tempo comum, que usa a imagem da vinha de Deus para falar desse povo que aceita o desafio do amor de Deus e que se coloca a serviço do próprio Deus. É desse povo que Deus exige frutos de amor, de paz, de justiça, de bondade, de misericórdia. Isso que o profeta Isaías dá conta do amor, da solicitude de Deus pela sua vinha. Esse amor e essa solicitude não podem, no entanto, ter como contrapartida frutos do egoísmo e da injustiça. Aí o povo de Deus tem de deixar-se transformar pelo amor sempre fiel de Deus para produzir os frutos bons que aprecia. É isso que Jesus espera de nós, principalmente o profeta Isaías, ao falar para nós nesse poema que Deus espera frutos bons e não frutos amargos. E no Evangelho Jesus retoma a imagem da vinha, critica fortemente os líderes judaicos que se apropriaram em benefício próprio da vinha de Deus, que se recusaram sempre a oferecer a Deus os frutos que lhe eram devidos. E Jesus anuncia que a vinha vai ser-lhe retirada e vai ser confiada a trabalhadores que produzam e que entreguem a Deus os frutos que ele esperava. É isso que nós vamos então meditar ao longo deste domingo. Mas eu volto à imagem quando o profeta Isaías começa com a canção que canta, que é bonita, e o tema é muito sugestivo, que o profeta, ao mesmo tempo poeta, brinca com as sonoridades e com o ritmo, alterna os sons doces das canções de amor com os sons ásperos das canções de trabalho, e os interlocutores do profeta estão atentos e fascinados e escutam com prazer a descrição das quase patéticas tentativas do poeta para conquistar a sua amada. Ouvem-no falar dos seus trabalhos para construir a sua vinha, dos seus cuidados com ela, das suas ilusões, dos seus sonhos, sorriem perante as alusões ao lagar. Lagar fará feito o vinho do amor, e a torre é de onde o amado vigiará para que ninguém entre na sua vinha e colha os frutos do seu amor. Aprovam quando ele, depois de tantos cuidados, fica à espera dos frutos saborosos do amor que cultivou. Ficam revoltados quando, depois de todo o empenho do amado, a vinha só lhe ofereceu frutos azedos. Antipatiza com isso o profeta
identifica-se com ele e partilha da sua desilusão. Mas de repente, meu amado ouvinte da Rádio Educativa, o poeta transforma o cântico em queixa e reclamação e reclama então a justiça. Ele interpela diretamente e exige dos seus interlocutores um veredicto. Tem o público na mão. Todos concordam que o profeta tem razão e que em todo direito em tirar a vedação que protegia a vinha, em não voltar a cuidar dela, em dar ordens às nuvens para que não a fecundem com a chuva, e quando o seu público já pronunciou mentalmente um veredicto favorável ao profeta, e este lança-lhe à cara a acusação que vinha preparando. A vinha do Senhor do Universo é a casa de Israel, e os homens de Judá são a plantação escolhida. Ele esperava retidão e só há sangue derramado. Esperava justiça e só há gritos de horror. Então a imagem da vinha aplicada ao povo de Deus encontra-se muitas vezes na Bíblia Sagrada. E os profetas de Israel viram na imagem da vinha um símbolo privilegiado para expressar essa história de amor que Deus quis escrever com o seu povo, isto é, aliança. Então, nesta parábola, é importante a gente observar que Deus é o vinhateiro e Israel é a vinha. Foi Deus quem trouxe de longe, lá do Egito, essas videiras escolhidas, que as plantou numa terra fértil, a terra de Canaã, e que removeu dessa terra as pedras, os outros povos que ali habitavam, e que podiam estorvar a fecundidade da vinha, que cuidou e, sobretudo, que amou a sua vinha. Como é que Israel responde aos esforços de Deus? Que frutos produziu a vinha de Javé? E o profeta responde: Deus esperava que Israel vivesse no direito e na justiça, cumprindo fielmente as exigências da aliança. Esperava uma vida de coerência com os mandamentos, esperava que Israel respeitasse os direitos dos mais débeis. E na realidade, o povo atua em sentido exatamente contrário àquilo que Deus esperava. Os poderosos cometem injustiças e arbitrariedades, os juízes são corruptos e não fazem justiça ao pobre, os grandes praticam violências e derramam o sangue do inocente, os órfãos e as viúvas veem espezinhados os seus direitos sem que ninguém os defenda. Isto que o profeta está aludindo de maneira muito bela. E na verdade sugere o profeta que Deus não pode compactuar com este esquema e prepara-se para abandonar essa vinha ingrata, essa amada infiel. E atente-se nessa lição fundamental. O amor de Deus pretende criar no coração do seu povo uma dinâmica que leve ao amor ao irmão. Deus ama-nos para que nos deixemos transformar pelo amor e amemos os outros. Se deixar, a gente vai alongando muito esse tema, porque é muito bonito, é muito rico este poema do profeta Isaías, mas eu não poderia deixar de falar um pouco sobre o Evangelho, que está em Mateus, no capítulo 21, a parábola contada por Jesus, que coloca-nos no momento do mesmo ponto de partida da parábola da vinha que acabei de falar sobre ela. Um senhor plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar e levantou uma torre. A vinha de que Jesus aqui fala é Israel, o povo de Deus. O dono da vinha é Deus. Os vinhateiros são os líderes religiosos judaicos, os encarregados de trabalhar a vinha e de fazer com que ela produzisse frutos. E os servos enviados pelo Senhor são os profetas, que os líderes da nação tantas vezes perseguiram, apedrejaram e mataram. O filho morto fora da vinha
é Jesus assassinado fora dos muros de Jerusalém. Este é um quadro de uma gravidade extrema. Os vinhateiros não só não entregaram ao Senhor os frutos que lhe deviam, mas fecharam todos os caminhos de diálogo e recusaram todas as possibilidades de encontro e de entendimento com o Senhor. E fizeram o pior, maltrataram e apedrejaram os servos enviados pelo Senhor e assassinaram-lhe o filho. É diante deste quadro que Jesus interpela diretamente: quando vier o dono da vinha, que fará aqueles vinhateiros? E a comunidade cristã encontrou resposta para essa questão. Na perspectiva dos primeiros cristãos, a resposta de Deus à recusa de Israel foi dada em dois movimentos. Em primeiro lugar, Deus ressuscitou o filho que os vinhateiros mataram. Glorificou e constituiu pedra angular de uma nova construção. E o segundo momento é que Deus decidiu retirar a vinha das mãos desses vinhateiros maus e ingratos e confiá-la a outros vinhateiros, ou seja, a um povo que fizesse a vinha produzir bons frutos e que entregasse ao Senhor os frutos a que ele tem direito. De forma que é muito bela essas duas parábolas, tanto o poema do profeta Isaías como esta que Jesus conta para nós nesse fim de semana. Eu vou deixar por aqui a nossa reflexão, ficando por aqui. Eu sei que o tema é muito rico, muito belo, muito atraente, mas nossos jovens já deram também uma boa catequese aqui hoje. E assim nós vamos caminhando, pedindo a nosso Deus que nos abençoe sempre e nos guarde, nos livre de todo mal. Peçamos junto, de um modo muito especial, uma bênção nesse Dia Mundial da Ecologia para todos os animais. Vamos rezar porque os animais é a mesma criação também de Deus. Seja ele um gato, um cachorro, um pássaro, um papagaio, por exemplo, seja o animal que for, todos nós somos criaturas de Deus. Por isso não pode judiar do animal, não pode fazer violência com o animal, tem que ter todo o cuidado possível também. E aqui em Carangola faz muito bem feito isso. Vê assim que nós estamos convivendo com aves grandes e que aves que estavam em extinção e que voam aqui nas noites ou nas manhãs por cima dos telhados de nossas casas, cantando e fazendo barulho e com uma maneira muito carinhosa do povo. Ninguém atira pedra, dá é comida. Isso é muito bonito. E assim da mesma forma os cãozinhos, tanta gente que põe aí uma aguinha lá de fora para os cachorros passarem na rua, os cachorros que não vivem dentro de uma residência, por exemplo. Então é muito interessante, esse cuidado tem que ter. Vamos então rezar nesse momento. Deus, Criador e distribuidor de todos os bens, que quisestes acudir às necessidades e trabalhos dos homens com a ajuda dos animais, por intercessão de São Francisco de Assis, concedei que cuidemos com devido respeito e carinho de todos os animais, desde os mais simples aos mais complexos, para o louvor do vosso nome e o bem de toda a humanidade. Isso vos pedimos pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. E agora, abra seu coração para receber uma bênção para essa noite desse sábado, e daqui a pouquinho você rezar conosco a Santa Missa diretamente lá da paróquia Nossa Senhora Aparecida. A rádio vai transmitir ao vivo também pelas redes sociais. E assim nós vamos receber essa bênção também para ficar mais fortes ainda no dia de amanhã, a gente poder saborear essas belas palavras que ouvimos hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém.